Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Mob Talks. Estamos aqui eu, Pedro, Guará e na conexão BH Jaquereí com Marcela Carino e Fernando Tubarão para falar sobre o mercado imobiliário de peito aberto, sem script, colocando na mesa nossas opiniões para que vocês possam aprender com insights e, obviamente, aplicar aí na vida de vocês, nas operações de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar uma boa oportunidade imobiliária em 2025. E, antes da gente começar, queria te pedir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo, que eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai entregar aqui, conteúdo acima da média, pode ajudar muita gente, você e pessoas que querem entrar nesse mercado imobiliário. Então, como identificar uma boa oportunidade imobiliária em 2025? Uma pausa no vídeo que eu tenho um presente para você. Nós fizemos um mini curso de matrícula e avaliação. Nesse mini curso a gente destrincha tudo sobre matrícula, registro, averbação. Você vai entender de ponta a ponta o documento mais importante do mercado imobiliário. E de quebra, vai aprender a avaliar imóveis, especialmente casas, que é onde tem o maior lucro hoje nas operações imobiliárias. Para receber esse mini curso gratuito, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar, receber esse mini curso e acessar gratuitamente agora. Vamos voltar ao vídeo, tem uma bola. Então, Pedrão, para a gente começar e bater um papo, né? Em 2025, a gente tem batido muito na tecla aí, né? Das oportunidades e como o mercado tem diminuído a concorrência, né? Justamente pelos juros mais altos, né? O que você acha que mudou de 2024 para 2025 na análise de oportunidades? O que mudou nesse prisma da análise, né? Melhorou, piorou? Qual que é a análise que você faz dessa mudança do mercado? Renan, os juros altos acabam complicando um pouco o mercado tradicional, mas quem sabe comprar e vender imóvel, gente, enxerga a oportunidade em qualquer ambiente. Então, você lembra que quando a gente começou no mercado imobiliário, há muito tempo, tinha aquela história que a gente falava assim, vamos comprar barato e vender barato. Hoje a gente não fala mais disso, o negócio não é só achar o preço, comprar barato. O mercado está mais técnico, cara. Então a gente precisa saber sair da operação, saber fazer um house flipping, saber ali qual tipo de imóvel que está mais líquido. Então hoje eu vejo assim, temos oportunidade sim, mas não é só simplesmente comprar barato não. A gente tem que focar em como dar liquidez à revenda do imóvel. Vou te falar um exemplo de um imóvel meu, que eu vendi mês passado. Vendi uma cobertura minha, por 1.440.000. Eu dei 10 mil reais só de desconto. Estava anunciado por 1.450.000, eu vendi por 1.440.000. Então, eu cheguei aqui nessa cobertura, para mim, o que foi o ponto alto dela? Foi a área gourmet, foi o que atraiu o cliente, foi o house flipping dela. Né? Então, não é só preço, ele pagaria o preço que fosse, foi um preço 20% a mais que o mercado. Então, assim, o mercado com juros altos pode ficar mais difícil para quem está surfando só na onda de preço, mas quem sabe sair com house flipping, com liquidez, com estratégia, consegue ganhar dinheiro no mercado. Isso até me chama atenção, né? Porque a gente sempre fala aqui que o mercado de médio padrão, para mim, ele é o melhor mercado que combina liquidez, margem e, né, a possibilidade de aumentar o volume ali nas arrematações. É uma segurança absurda. E muito disso, eu acho que vem dessa experiência que o Pedro teve com o imóvel dele. Né? Eu chamo de médio padrão ali, imóveis de 600 mil a 1,5 milhão, né? Que você tem ali o público da classe média, que o sonho da classe média é ter um imóvel próprio. Né? Só que nessa faixa de preço, hoje, imóveis novos, eles realmente estão proibitivos. Então não tem nem mercado, nem imóvel novo, mais nesse preço de 700, 800, 900 mil, os construtores já jogam lá em cima, e os imóveis usados, reformados, eles ficam nadando de braçada. A verdade é essa, né? Eles entram no mercado realmente com uma condição diferenciada, porque é um mercado em que os usados estão muito ruins, os novos estão muito caros, e aí você que pega um imóvel, uma cobertura, faz uma área gourmet e coloca para vender, você fica bem posicionado. É por isso que você consegue ter volume, ter margem, ter liquidez nesse nicho. Então, estratégia sensacional. Acho que acontece a mesma coisa também dos POPs, né? Mas ali você tem uma concorrência maior dos novos, né, Guará? Acho que muda um pouquinho essa percepção, que ali no caso do médio padrão, nessa faixa de preço de 600 a 1.400, 1.500.000, você ainda tem menos imóveis novos nessa faixa, porque eles já extrapolaram esse preço e os usados reformados, eles realmente não atraem, não geram esse desejo do comprador.
Já nos POPs, você tem muito imóvel novo. Como é que você faz para analisar e concorrer? Como identificar uma boa oportunidade nesse nicho? Bom, acho que o principal fator, o que mais chama atenção na nossa economia hoje é o juros alto, né? Quase 15% de taxa de juros. O que que isso acarreta? Acarreta um maior custo da construção civil, né? Esse custo de equipamentos, custo de materiais e tudo mais. Então, automaticamente o imóvel novo começa a ficar mais caro. E isso acaba chamando atenção para o imóvel usado, que é justamente os imóveis de leilão que nós olhamos. E eu tenho percebido ao longo dos últimos, acho que dos últimos 12, talvez 24 meses, ao longo dos últimos 2 anos, esse aumento muito grande da oferta de imóveis populares. Eu lembro da gente falando de 20, 22 mil imóveis há pouco tempo atrás, 1 ano e meio atrás. Hoje em dia, entrei ontem no site da Smart Cash para ver quantas oportunidades tinham, estava com 35.700 imóveis. Mais uma vez voltou, aumentou novamente a quantidade de imóveis. Então, o que eu tenho visto é uma oferta muito grande de imóveis. Pode, os fatores são vários, mas o que a gente tem visto dentro do imóvel popular é que a oferta não para de subir. E quem souber analisar a liquidez desses imóveis, onde que saber analisar a localização e onde que estão as melhores liquidez de imóveis, com certeza vai estar fazendo grandes negócios. Show de bola. E assim, até passando a bola lá para Jacareí, né? Fernando e Marcela estão lá em Jacareí. Ô, Fernando, você que é um tubarão dos leilões aí, escalou no mercado, hoje forma empreendedores desse mercado de leilões, mercado imobiliário em geral. A gente fala leilão, gente, é só uma forma de aquisição, né? Na verdade, você pode adquirir imóveis de N formas, uma delas é através de leilão, pode adquirir no mercado. Grandes operações aí de house flip são feitas com aquisição fora de leilão. Mas quais indicadores você acredita que são fundamentais e que realmente importam na hora de comprar um imóvel, né? O que é fundamental que alguém que quer comprar um imóvel, investir no mercado imobiliário, precisa se atentar? Então, que legal essa história, né? A gente aqui de conexão, BH, Jacareí, inovando, né? Estamos aqui brigando com a internet, mas voltando à questão do assunto, que deu um branco aqui agora. Fazer os indicadores da reforma. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Então, Localização. Quer que eu faça? Que aí você começa. Então, os indicadores assim da questão do mercado imobiliário, a gente sempre analisa e você vai puxar por um fato histórico do nosso país, né, da nossa situação macro. Nunca é um negócio isolado. Então, você parte há 10 anos atrás, teve a paralisação do Brasil, não é só pelos 20 centavos de uma passagem de ônibus. Hoje você tem 20, 30 reais um quilo de café. Então, o poder aquisitivo da população brasileira, ele muda. E automaticamente o imóvel também. Então, quando a gente se falava, e o Guaraci foi perfeito aí na colocação dele, nós tínhamos há poucos anos atrás imóveis a 10 mil, 20 mil, né? Hoje já não se acha mais. Não é pela concorrência, é por causa do poder aquisitivo. Então, hoje, você não consegue mais trabalhar com valor, com nada, né? Você vai comprar um carro, qualquer carro hoje, porcaria, 100 mil reais. Então, ou seja, o poder aquisitivo do brasileiro mudou. E os imóveis é o único indicador, o único mercado indicador que acompanha, né, que faz exatamente essa rentabilidade. Independente de como é que está a situação de crise, sempre vai ter gente comprando e pelo preço que você fala. Porque quem pauta preço de mercado imobiliário hoje não é o custo de reprodução, o mercado, não. É aquilo que o cara fala, eu vou vender esse imóvel, eu vou comprar o quê com ele? Então, o proprietário que está vendendo o imóvel, ele pauta o preço. Espera aí, eu não vou vender a minha casa por 300 se eu não consigo comprar outra que eu estou querendo, eu não tenho condição. Então, ele não vai. Né? Então, o preço do mercado imobiliário, o preço do imóvel hoje, ele sempre vai ter essa tendência porque ele vai mexer diretamente com o bolso do consumidor. Então, independente do juro alto, independente da situação econômica, do presidente, da política, naturalmente ele só vai desfazer daquele imóvel para comprar outro ou para saldar dívidas. Então, você sempre vai ter o mercado dos estressados, aquelas pessoas que precisam se desfazer por questão econômica, e aquelas outras que, olha, eu quero migrar, eu quero mudar para um melhor, eu quero mudar de uma casa para um apartamento, do apartamento para uma casa, e aí, naturalmente, ele vai estar pautado pelo poder de compra dele. Com esse dinheiro, o que eu faço? Se eu não puder fazer o meu objetivo, eu não vou vender o imóvel. E aí ele vai sempre puxar o preço para cima. E aí, naturalmente, você tem o índice de anúncios. Quanto o cara está pedindo? Se ele vai vender ou não, vai em uma outra situação, mas ele vai pautar o preço. Fica sempre nesse ponto. E é legal você falar isso, né? Porque eu lembro
em 2020, quando teve a pandemia, e aí fazendo um paralelo aqui com o mercado de carros, você lembra que faltou aquele chip, né? O negócio dos carros aí, faltou chip, enfim, tabela FIP de carro subiu, né? E aí, por exemplo, eu lembro que eu tinha um carro que ele tinha subido, ele subiu, normalmente a tabela FIP cai. Sim. Ele tinha subido uns 30 mil da tabela FIP. Eu falo assim, poxa, eu ganhei dinheiro. Tudo bem, mas se você vendeu o imóvel, você não compra. Se você vendeu o carro, você não compra outro novo. O carro novo está 50 mil a mais. Então, no final das contas, você fazendo uma analogia com o que você falou, é como o cara pegar um imóvel dele, né? E o mercado imobiliário ele tem essa ancoragem, né? Então ele não existe pânico no mercado imobiliário. Isso é uma grande vantagem. Eu sempre falo isso, né? Que o pânico, quando você tem um mercado imobiliário em geral, ele protege a gente da gente mesmo. Porque nunca é bom agir em pânico. Né? Então, quando você tem, por exemplo, queda de bolsa, pânico, o presidente falou A, o presidente falou B, bolsa caiu, vendo tudo, eu compro. Toda vez que você age na emoção e no pânico, a chance de você fazer uma coisa errada é muito grande. Né? E o mercado imobiliário previne isso. Então, independente do que está acontecendo, os proprietários ancoram o preço dos imóveis. Você tem o custo, obviamente, os imóveis novos lá nas alturas, porque o custo está alto para construir. E nisso fica, se quem quiser comprar nesse preço, né? Ah, tem alguma margem de desconto? Alguém que está vendendo, que está precisando de dinheiro? Sempre tem, né? Mas aí quem está querendo comprar e quer achar uma pechincha, tem que garimpar bem, porque normalmente proprietário de imóvel não fica abrindo mão de preço, não. E ele acabou de contar aqui, colocou 1,450 e vendeu 1,440. Em um mês. Em um mês. Às vezes você pode, obviamente, você está com o imóvel pior, você consegue dar um desconto maior, faz parte, mas tudo no mercado imobiliário ele é mais, você não tem esse dinamismo todo de preço, essa oscilação toda de preço, porque os proprietários eles não são movidos pelo pânico, né? Então não tem essa histeria coletiva que tem em outros mercados, né? Marcela, mas até falando sobre essa análise, né? E o que são os indicadores importantes, o que não deve ser cometido, né? Assim, nós estamos falando aqui como identificar uma boa oportunidade em 2025. Que erro que não pode ser cometido em quem quer comprar o imóvel, por quem quer comprar o imóvel em 2025. Porque você acha que assim, cara, isso aqui, errou isso aqui, já era. O que você acha? Da minha opinião, um erro que é clássico, né, que a gente fala isso hoje para os nossos mentorados, para os nossos tubarões, para toda a nossa comunidade, é com relação à liquidez. Então, eu vou vender para quem? Né? Então, tem determinados tipos de imóveis que hoje eles estão fadados sim. Né? Não é porque ele não vale, mas ele tem ali um fator de desejo. Né? Então, você vai pegar, e toda cidade tem isso, aqueles bairros onde a gente cresceu, que a gente tem aquele Apego fator emocional. apego emocional, aquele fator emotivo, né? Poxa, aquele bairro era muito legal. O que sobrou naqueles bairros hoje? Vários imóveis grandes, velhos, precisando de reforma e com valor afetivo. Só que a população migrou de local, né? Então, ou seja, não tem aquele valor. E aí o cara vai chegar no oposto do que eu disse. Olha, eu vou ter que vender a minha casa e eu vou ter um gap maior para mim poder pegar um imóvel novo no lugar onde eu quero ir agora. Né? Então você tem também aqueles imóveis onde eram famílias completas, aí os filhos casam, somem, saem de casa, né? Vão ganhar o mundo, e aí ficam lá os pais, e agora com essa casa desse tamanho? Também não dá para mim, eu quero mudar. Tem a questão da segurança. Então tudo isso vai mudando necessariamente a questão do desejo e da característica do local. Então quando a gente fala muito no mercado imobiliário sobre localização, 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 até a página 2. Né? E para a gente que trabalha muito à distância, você não tem uma proximidade com cada local que você vai analisar para entender muito essa questão da migração. Então, esse é uma das principais cautelas que a gente tem que ter. E eu acho que também a gente também não pode deixar de falar, Renan, que quando a gente está falando de comprar imóvel, a gente tem que. Uma pergunta que o Fernando sempre fala, né? Para quem que eu vou vender, quanto que eu vou pagar, para quem que eu vou vender, em quanto tempo eu vou vender. E essa questão de mudança das famílias, né? O imóvel popular, a pessoa vai migrar para a classe média, imóvel dá para a classe média, a gente tem que saber qual que é o perfil que ela vai buscar, que é isso que você falou, Renan, no começo do nosso podcast, que quem vai comprar imóvel popular, classe média, hoje em dia os novos estão 1 milhão, 1 milhão e 200 nas grandes capitais, você não acha imóvel por menos que isso. Então esse cara do imóvel popular, quando ele vai querer comprar um imóvel de classe média, ele vai buscar esses velhos, que o Fernando está falando, que não tem reforma, que você vai precisar gastar um capital, então a gente precisa acertar. A localização é importante, mas até a segunda página, porque se eu estiver falando de uma pessoa que está querendo migrar
para um imóvel de classe média, ele precisa caber no bolso dele, precisa ter dinheiro, precisa ter financiamento, precisa ter o crédito aprovado dele para ele poder injetar o capital dele que ele tem na casa própria, porque todo brasileiro tem esse desejo de casa própria, e aí ele vai ter toda essa dificuldade de não encontrar o imóvel. Então, a gente, como investidor, eu acho que a gente não pode subestimar também o imóvel para quem que a gente vai vender, independente da localização, né? Então, qual que é o desejo daquela pessoa e o que a gente pode entregar de melhor para ela naquele preço, para poder gerar o dinheiro. Exatamente. Sensacional. É por isso, né, ô Pedro, que, na verdade, o ROI ele é só uma parte da equação, né? A gente, quando fala, muita gente que entra no mercado de leilões fica com esse negócio do ROI, 30%, 35%, mas, na verdade, você tem que analisar a operação como um todo, né? O custo-benefício, como é que você sai da operação e também, quando a gente fala de custo-benefício, até o trabalho que a operação dá também, né? Então, tem imóveis que, independente, ele vai dar um trabalho, mas vai te dar um bom retorno. Tem imóvel que vai dar trabalho, vai te dar um retorno de 30%, que às vezes não faz sentido. Por mais que possa parecer o 30% um número bom, né? 30% ao ano. Ah, mas eu estou ganhando 12. Não, mas tem operações mais fáceis que você pode ganhar mais e lucrar ainda mais com menos trabalho, né? A gente estava aqui agora, antes do nosso bate-papo aqui, a gente recebeu uma proposta lá, por exemplo, na casa de Carapicuíba. Granja Viana. Carapicuíba, Granja Viana, Granja né? Viana. E é uma operação que ali, você tem uma operação que foi complexa, reforma grande, mas você tem um ganho ali que você pode, né, que você pode carregar na operação com um pouco de paciência, né? Então, você olha para aquela operação e você fala, ok, me deu um trabalho, mas tem 1 milhão aqui de lucro, 1.200.000, talvez, né? Então, isso tudo, obviamente, na hora de fazer, na hora de desenhar a entrada na operação, isso tem que estar muito claro, né? O custo-benefício da operação, né, Roberto? Por isso que o ROI é até uma métrica importante, mas não é a única métrica que tem que ser analisada. Não é a única. E o seguinte, nessa hora de analisar o ROI, Renan, que eu acho importantíssimo a taxa Selic, você ter ela de parâmetro. Por quê? Porque hoje está dado 15% sem fazer nada, deitado no sofá, você já ganha com a taxa Selic. Então, tendo ela de parâmetro, daí você vai analisar o ROI diante de vários outros parâmetros, mas você vai analisar o ROI falando assim, quanto eu quero ganhar mais do que a Selic? E aí sim é importante ela. Fora isso, o resto que todo mundo falou aqui, de que o Fernando falou ali, por exemplo, é muito mais do que juros, né? A pessoa ali no mercado imobiliário tá trocando, vai trocar um imóvel, sendo que outro imóvel é mais caro? Não dá. Você falou, por exemplo, que o mercado imobiliário hoje nos protege, porque não é igual o mercado financeiro, que a tomada de decisão é imediata, né? A pessoa vende no dia seguinte. Não, então até os ânimos se acalmarem, é tranquilo. Então eu vejo muito disso, sabe? O mercado hoje imobiliário, ele é muito mais amplo do que uma análise simplista macroeconômica, de fala assim, juros altos, economia desaqueceu. O mercado imobiliário é tão importante para o governo e para a sociedade que o governo tem medidas para salvaguardar isso. No imóvel POP, por exemplo, imóvel até 500 mil reais, o governo subsidia juros baixos, independente da Selic alta, né? Então não impacta tanto. No imóvel de alto valor, igual o Fernando, o cara que está comprando 2, 3 milhões, um imóvel 2, 3, 4 milhões, ele está se importando com se a parcela dele vai ficar 5, 10 mil mais cara. Está nem aí para isso. Tem muitos outros fatores, além dos juros, que podem impactar ali na decisão no ROI. Então, assim, acho definitivamente que a taxa de juros tem que ser considerado, mas até a página B. Sensacional, bacana demais. E o que você olha, Guará, no popular, assim, além do preço de compra? O que é importante, relevante na hora de comprar um imóvel? E, ó, gente, como eu falei, aqui não é só sobre leilão, não, tá? Existem maneiras de você comprar no mercado imobiliário como um todo, imóveis abaixo do valor de mercado, muito além do leilão. É que o leilão, realmente, é um processo muito seguro, né? Eu falo até que hoje, para comprar imóvel fora de leilão, vender imóvel, a documentação da venda dá mais trabalho do que comprar imóvel em leilão, né? Porque assim, o imóvel vem limpo em leilão, né? E até Diga, pegando, Fernando. até pegando um gancho, cortando um pouquinho o Guaraci aqui, exatamente em cima do que o Pedro falou sobre a taxa Selic e como é que está hoje. Hoje nós temos 15% de taxa Selic. E sobre não imóveis de leilão. Eu tenho alguns lotes, né, em condomínio à venda, tenho 13 hoje exatamente. E hoje, inclusive, eu fiz uma postagem lá no Instagram de um que eu fiz uma venda financiada direto para o comprador por alienação fiduciária particular. E qual que é a taxa que eu cobro do comprador? 1% de juro ao mês mais IPCA, o que dá menos do que a taxa Selic.
Então, qual que é a ideia para o cara? É um imóvel que não é de leilão e o cara está comprando um imóvel. Aí, qual que é o pulo do gato na questão? O cara fala, meu, se eu estou com meu dinheiro aplicado, eu vou usar esse dinheiro para construir, estou comprando um imóvel aqui alavancado, vou fazer a alavancagem com financiamento particular do vendedor, e aí eu não preciso vender o imóvel no preço que eu colocaria, eu posso subir o preço do meu imóvel. Eu ancoro ele num valor maior, por quê? Porque o cara vai trabalhar alavancado. Então, o meu lucro é maior na venda, o meu retorno de rentabilidade fica ali muito próximo da Selic, que hoje está assim, ano que vem pode ser diferente, mas o meu contrato é estável. Então, isso muda completamente a questão da liquidez, a visão do mercado imobiliário, e você leva para o cara, que, por exemplo, nesse caso era um construtor, ele fala, eu vou viabilizar uma operação de comprar um terreno sem dinheiro, pagando pouco, e a hora que eu tiver com a construção pronta e vendendo a casa, eu vou faturar o meu lucro e liquidar o financiamento que eu tenho com o Fernando. Então, quer dizer, você acha alternativas para virar. Quando você acha que tá as coisas em crise, é onde as pessoas realmente encontram oportunidade. Bate exatamente na questão da influência da Selic. Por que isso passa a ser viável? Exatamente porque a Selic está alta. Se a Selic tivesse baixa, eu não conseguiria alavancar para o cara. Uma pausa no vídeo que eu tenho um presente para você. Nós fizemos um mini curso de matrícula e avaliação. Nesse mini curso a gente destrincha tudo sobre matrícula, registro, averbação. Você vai entender de ponta a ponta o documento mais importante do mercado imobiliário. E de quebra, vai aprender a avaliar imóveis, especialmente casas, que é onde tem o maior lucro hoje nas operações imobiliárias. Para receber esse mini curso gratuito, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar, receber esse mini curso e acessar gratuitamente agora. Vamos voltar ao vídeo, tem uma bola. Não, e é justamente o fato da Selic estar alta que possibilita você apertar o comprador. Porque o comprador ele vai bater na porta do banco, ele não vai achar crédito fácil. E ele quer comprar o imóvel. Então, você vendedor que é flexível na forma de pagamento, em como fazer a operação, em como desenhar a operação de venda, você faz o que você quer. Você sobe o preço, você joga para cá, você coloca a taxa que você quer de juros. Isso facilita demais a hora de vender, porque ele não vai encontrar nenhum vendedor de imóvel fazendo o que a gente aceita fazer. Né? Mas o que você olharia, o que você olha hoje, Guará, além do preço de compra, o que é relevante para você hoje na hora de tomar a decisão? A gente já falou aqui que o ROI não é a única coisa que você deve olhar, mas o que você olha hoje dentro do pod, assim, para quem está aí nos escutando, quem está aprendendo e começando no mercado, o POP é uma boa porta de entrada. O que você daria de dica pro pessoal aí? Bom, popular, né, para quem não sabe também, é sempre importante falar que são imóveis que a gente vende dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então hoje, com a entrada da faixa 4, são imóveis que a gente vende por até 500 mil reais. Até recentemente, antes de ter a faixa 4, são imóveis que a gente vendia por até 350 mil reais. Eu analiso 3 fatores, principalmente, são 3 fatores que eu levo em consideração para tomar a decisão de comprar um imóvel popular. ROI, que é o primeiro deles, que obviamente que é o retorno sobre investimento. No popular, como o ganho absoluto ele é baixo, o retorno sobre investimento tem que ser mais alto. Então, ROI é um fator que eu analiso, geralmente pelo menos 50% de retorno sobre investimento. Um retorno absoluto em grana de pelo menos ali 30 mil reais para fazer o sentido entrar nessa operação. E a liquidez, que é o tempo de você recuperar esse dinheiro. Então, o que me faz, analisando cada um deles, o que me traz um ROI alto? Desconto. Ou eu compro barato à vista, ou eu compro financiado, que faz o nosso retorno sobre investimento aumentar. Como, né, quando a disponibilidade de juros não está boa, a gente compra à vista, seja sozinho ou seja em parcerias. A questão do volume absoluto, eu gosto de pegar muita casa, por quê? Porque a casa geralmente tem um volume ganho maior do que apartamento. O apartamento você costuma ganhar menos dinheiro no popular, em volume, do que a casa. A casa você consegue extrair mais, 30, 40, 50 mil reais. Apartamento já você não consegue extrair tanto assim. Então, por isso que eu gosto de casas. E o terceiro ponto, que é a liquidez, eu busco muito a localização. Só que muitas pessoas entendem que localização é uma capital, é uma zona metropolitana. E localização, uma boa localização, ela é o contexto da cidade. Uma cidade de 10 mil habitantes tem imóveis bem localizados? Sim, região central, dentro da região onde tem comércio, serviços. Então, eu olho para a localização, é um dos principais fatores de tomada de decisão, mesmo que popular, a localização no contexto da cidade é um dos principais fatores de tomada de decisão. Sensacional. E assim, para a gente ir caminhando aqui para o nosso fim do podcast, quero que vocês falem para mim. Primeiro eu passar a bola para o Pedro aqui. Pedro, 2025,
É ano de compra, ano de venda, ano dos dois? O que você enxerga comparando aí com 2024 e comparando também com o que você espera para 2026? O que você acha que a gente está vivendo dentro desse mercado esse ano? Ana, a gente brinca aqui, né? Você fala essa frase direto de que momentos difíceis separam os meninos dos homens, né? E se o mercado está com juros altos, se tem alguma dificuldade, você tem uma oportunidade. Então é momento, óbvio, tanto de comprar, porque vai ter momentos em que você vai conseguir vender mais fácil e no curto prazo, o mercado imobiliário oscila rapidamente, quanto também vai ter oportunidade de revenda, só saber sair da operação, como todo mundo falou aqui, né? Apresentando o imóvel mais bonito que os correspondentes da região, né? Fazendo ali artimanhas ali, igual o Fernando, de financiar o imóvel para o próprio cliente. Então é momento de oportunidade. Óbvio que tem que sair do tradicional, tem que sair do trivial, mas é momento de oportunidade. Sensacional. E o que você acha agora? Momento de compra, momento de venda, momento dos dois. Na verdade, quem está vendendo esse ano comprou ano passado, né? Quem está comprando agora vai vender ano que vem, né? Então você também tem que fazer essa análise, projetando também, de certa forma, futuro. E o que a gente sempre faz é comprar sempre, né? Mas o que você está enxergando no momento atual? Cenários de crise econômica, tarifaço e várias incertezas políticas é o momento de compra para mim, porque acho que quem espera estabilidade paga caro. E é isso que vai acontecer com quem estiver esperando estabilidade. Então esse é o momento de compra para mim. O ano que vem, que é ano de eleição, provavelmente o programa Minha Casa Minha Vida, até por uma questão eleitoral, vai acho que abrir as portas, vai abrir a torneira. Então quem comprar esse ano projetando vender o ano que vem, principalmente olhando para os populares, acredito que vai ter uma venda muito mais facilitada para 2026. Tá nessa linha também, Fernando? Tá nessa linha de comprar, aproveitar tudo que der de oportunidade, porque ano que vem vai ser ano para sofar a venda? Igualzinho a Marcela estava falando aqui, né, Marcela? Como é que é a frase? Quem não sabe vender, não sabe comprar. Então, sua ideia hoje é alocar tudo que puder, fazer as compras, né? Enfim, a gente sempre está comprando, né? Mas se fosse falar sobre o momento atual, é um momento mais de compra, de venda, como é que você enxerga? Sempre vai ser, eu sempre falo o seguinte, tem a questão do ciclo, né? Então você tem que manter, sempre comprar e sempre vender. Qual que é o objetivo hoje, por exemplo, para mim? É manter o ciclo. Todo mês eu quero comprar e quero vender. E aí, naturalmente, a gente chega em momentos, você passa por desafios. Tem épocas que você não consegue grandes preços para compra, que você tem que se diferenciar para conseguir o seu objetivo, e tem épocas que está mais difícil de vender, que você tem que sair do arroz com feijão, tem que sair do padrão para conseguir fazer vendas. Isso muda o seu jogo, porque aí na hora que você consegue dominar o mercado de venda, você tem muito mais facilidade para saber o que comprar e como comprar. E por quanto comprar. Né? É isso que muda. É exatamente o que a Marcela faz, né, Marcela? Exatamente. O que eu tenho muito em mente, né? 2025 eu acho que é um ano de oportunidades para nós que estamos no mercado imobiliário. E por que eu entendo isso? Todo mundo está olhando para a taxa Selic como a salvadora da pátria. A taxa Selic vai salvar porque eu vou conseguir uma rentabilidade monstro, porque eu nunca consegui esse investimento nenhum. Então, o efeito manada está todo mundo indo para os investimentos de renda fixa porque estão tendo uma remuneração muito alta. Só que, na verdade, o que vai acontecer? Essa taxa Selic vai cair, o governo não vai conseguir sustentar isso daqui, né? A inflação, o impacto de inflação vindo do governo, tarifaço, enfim, várias coisas que vão incidir no mercado, vai começar todo mundo depois voltar para o efeito manada. A gente que está comprando e vendendo todo mês, compra, vende, compra, vende, compra, vende, a gente está injetando um monte de capital em uma coisa sólida, que não depende de FGC, de empresas quebrarem, de estratégias de governo. A gente está indo no mercado paralelo. Então, a gente comprando oportunidades imóveis sempre, sempre vendendo, cara, nunca vai faltar oportunidade no mercado. Então, eu acho que 2025 é um ano que a gente está com muita disponibilidade. O Guará mesmo acabou de falar o volume de imóveis que ele identificou que entrou nesses últimos meses na Caixa Econômica Federal. Olha a oportunidade de comprar imóveis para a gente estar sempre comprando e vendendo. Então, é o ano de comprar imóveis e a gente vai estar nadando de braçada em 26 vendendo, enquanto a galera vai começar a tirar o dinheiro, que não vai ter essa rentabilidade esperada, e a gente já está surfando essa onda, ó. E tem um fator muito importante, porque graças a Deus tem eu, por exemplo, tenho o privilégio de ter alguns imóveis em carteira que ele tem caráter de locação. Eu nunca gostei de locação, todo mundo sabe, eu não gosto de lidar com inquilino, né, de estar cuidando daquilo, eu prefiro pegar o valor do capital aplicado e reaplicar em novos imóveis. Mas agora, nessa fase que nós estamos com a Selic alta, esses imóveis eles deixam de ser interessantes, porque quem é que compra esse imóvel? Aquele cara que quer uma renda de aluguel.
Então eu seguro, eu rejeitei esses dias uma proposta num imóvel que eu tenho, que são 4 casas numa única matrícula, que é próprio para aluguel, ele dá um retorno absurdo. Eu falei, não, agora eu não vou vender porque não é o momento. A hora que a Selic baixar, que a rentabilidade Aí eu fixa do cara cair, aí ele paga o dobro no meu imóvel porque ele vai ter uma rentabilidade maior. Então, quer dizer, esse é o momento que eu tenho que segurar esse imóvel. Ah, mas e se eu vendesse, pegasse esse dinheiro e alocasse para poder fazer outro? Não vai faltar oportunidade. Eu também diversifico dessa forma. Eu diversifico mantendo o imóvel na carteira e vendendo os outros que é para venda. Sensacional, hein? Que bate-papo de alto nível, falando aqui sobre como encontrar oportunidades em 2025, falando sobre mercado, perspectivas, impacto da taxa Selic, falamos também por que o ROI não é a única métrica, realmente aqui a gente desbravando o mercado e com insights sem roteiro, sem nada, simplesmente tópicos para a gente debater e cada um trazendo sua opinião. Isso é o Imob Talks, é para isso que a gente criou, para que vocês tenham os melhores insights do que está passando na nossa cabeça nesse exato momento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio e vejo vocês no próximo Imob Talks. Um abraço, galera. Valeu demais. Tamo junto. Valeu, abraço.